Na virada do ano de 2014 para 2015, eu vi que eu não podia mais ficar ali em Belo Horizonte, porque se eu continuasse ali, eu iria acabar fazendo uma besteira comigo, sabe? E eu vi que tudo aquilo não valeria a pena se eu tirasse a minha vida ou fizesse alguma besteira. E para além disso, eu vi que não tinha mais espaço para mim, porque eu estava fazendo uma faculdade que eu estava fazendo apenas para ficar fora de casa, estava fazendo forçado, eu já não estava mais, já tinha passado aquele calor de estou na faculdade. Eu comecei a me envolver muito nessa questão artística, né, por eu estar no universo da literatura, e aí eu comecei a me envolver em teatro, em música e por aí vai. Então eu via que aquele curso também não me levaria a lugar nenhum, eu não estava feliz, eu estava sendo perseguido, e eu comecei a ver o que eu poderia fazer para sair daquela situação. E foi então que eu decidi, assim, do nada, ir para o Rio de Janeiro e buscar teatro. Teatro, que eu tava com aquela sede muito grande de teatro. Então eu comecei a pesquisar como eu iria para o Rio de Janeiro. Eu tinha que ter um motivo muito grande para eu ir para o Rio, para o meu pai e minha mãe autorizar. Não que eu precisasse da autorização deles, mas, né, eu já morava fora, já tinha minha independência, já era maior de idade, mas para ter o aval, né, a bênção, digamos assim, deles. Então eu fui pesquisar a faculdade que eu fazia no Rio, processos gerenciais, e eu achei na UF. Só que eu pensei comigo, assim, gente, não faz sentido eu mudar de estado apenas para fazer o mesmo curso. Essa justificativa não vai colar. Então eu comecei a pesquisar cursos que teriam na UF que poderiam me ajudar a chegar onde eu queria chegar. E foi aí que eu achei produção cultural, né? Que aí eu vi que eu poderia trabalhar na parte de produção musical, na parte teatral, na parte literária. Então o curso me proporcionava isso. E aí eu falei assim, gente, a UF é muito conhecida nacionalmente, eu não vou passar. Então eu comecei a ver segundas opções daquele curso para que eu pudesse fazer, e se um não passasse eu teria outra do mesmo curso. Então foi aí que eu achei o IFRJ, que da mesma forma que o UFMG, eles são pouco conhecidos, e eu pensei, esse eu vou passar na prova. Então eu comecei a ver como que eu poderia ingressar naquela faculdade. E eu vi que eu poderia fazer uma transferência de curso de administração para o curso de produção, e era uma prova que eu tinha que fazer. Só que como que eu ia para o Rio de Janeiro, sabe? É surreal, eu não conhecia ninguém, não sabia nada. Como que eu ia para o Rio de Janeiro? Então foi então que eu lembrei de um contato que eu tinha feito na Bienal de Belo Horizonte em 2014 com o meu livro, né? Porque o meu livro me proporcionou, como eu falei no episódio passado, eu falei que o meu livro me proporcionou conhecer as pessoas diferentes. E eu conheci a Marisa Rezende, que é uma escritora carioca, capixaba, só que mora no Rio. E ela me deu o contato dela naquela época, falando o seguinte, eu falei com ela que eu nunca tinha ido na praia, e ela falou assim, no dia que você quiser, você pode me ligar, você fica hospedado lá em casa. E aí eu falei, vou mandar mensagem pra ela, não vou à praia, mas eu vou fazer uma prova de uma faculdade. E aí eu mandei mensagem pra ela na hora, eu conversei com ela um dia, poucas horas, e nossa conexão foi desse jeito. E aí ela falou assim, vem fazer a prova. Fui fazer a prova e eu passei na prova, sabe? E eu me questionei, e agora? E eu falei pra Marisa, agradeci ela, falei assim, Marisa, muito obrigado, só que eu passei e não vou. E ela falou assim, você vem e vem morar comigo. Foi ela que fez com que tudo acontecesse, sabe? E eu devo tudo a ela, eu devo a minha carreira a ela, eu devo tudo que eu aprendi do mercado editorial a ela, porque se não fosse ela, eu não teria feito a prova, e eu não teria vindo, e eu não teria
conseguido posteriormente caminhar com minhas próprias pernas. Então foi a Marisa. E hoje somos amigos e ela é a minha mãe e a mãe dela é a minha avó e ela me adotou, assim como muitas outras famílias fizeram ao decorrer da minha vida depois que eu cheguei no Rio. E apesar disso tudo, eu falei assim, gente, estou respirando, estou feliz, estou confortável. Quando eu achei que tudo estava indo tão bem, aconteceu uma coisa, que a Marisa, ela era de Araruama, ela morava em Araruama, tinha casa própria em Araruama, e ela alugava em Niterói. E aí eu ficava na casa dela de Niterói, porque de Niterói pro Rio é mais fácil. Então, no meio tempo, ela entrou em aquela licença de vencimento, né, de doença, e aí ela falou assim, olha, não vou mais ficar pagando o aluguel de Niterói, até porque não justifica, vou voltar para Araruama, então você vai precisar de um outro lugar. E ali eu percebi que eu tinha passado por tanta coisa em Belo Horizonte, sabe? E eu estava tão feliz e todo aquele sufoco que eu tinha passado me ensinou a ter calma e analisar toda a situação. E aquele sufoco serviu de aprendizado no final das contas, sabe? E no meio do caminho eu também encontrei pessoas incríveis que me ajudaram. Uma delas foi a Louise. Ela que eu não tinha mais casa e ela falou, e o diretor da faculdade me apresentou a ela e ela falou que o avô dela alugava kitnet. E eu fui morar lá no avô dela, kitnet. E certo dia ela falou assim, olha, minha mãe quer te conhecer. E aí eu fui, conversei com a mãe dela e eu fui embora. Ok. Depois ela falou pra eu voltar na casa dela que o pai dela queria me conhecer. E eu conheci o pai dela e foi. No terceiro momento a mãe dela me chamou e novamente salvou minha vida perguntando se eu queria ir pra lá morar com eles. Porque ela tinha um quarto e o curso seria menor e ela falou que se um dia as meninas dela precisassem, ela queria alguém que ajudasse. E foi aí que eu comecei a morar na casa da Louise, e a Louise virou minha irmã, a Larissa virou minha irmã, a Neide virou minha mãe e o Reinaldo virou meu pai. E aí eu tive uma família onde por 3 anos eu me senti em casa, confortável e feliz. E nesse período, no meio desse período, eu comecei a correr atrás de fato do que eu tinha ido me fazer. A faculdade, que era uma coisa secundária, acabou se tornando primária e eu esqueci do teatro. E no meio de 1 ano e meio ali, já estabilizado, eu corri atrás do teatro. Eu comecei a frequentar a escola de teatro, eu comecei a frequentar os teatros, assistir teatro incessantemente. Então eu fiz 1 ano e meio de teatro e a minha apresentação foi incrível, sabe? Eu estar no palco, eu me senti completo. E não era no palco fazendo qualquer peça, era fazendo Suassuna, que era humor, e era aquilo que eu queria levar para as pessoas, sabe? Fazer as pessoas sorrirem. E também ali, já estabilizado, eu lancei o Pablo Rangel e o musical, porque eu já tinha essa paixão por musicais de filmes, só que aquela paixão aumentou mais ainda quando eu comecei a assistir musicais teatrais. E comecei a trabalhar em teatro teatrais, e foi assim, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida.